Irmãos, abra a sua Bíblia, no livro que o escritor escreveu aos Hebreus, capítulo de número 3, aleluia, aos Hebreus, capítulo de número 3. Eu tenho a certeza que durante o abrir dos nossos olhos, nestes dias, quando passamos uma noite de sono, ao abrirmos nossos olhos, o nosso pensamento começou, o nosso cérebro começou a pensar, a raciocinar. E dentro dessa visão de raciocínio, de pensamento, veio a nós a oração de gratidão. Obrigado, Deus, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. E fica conosco durante todo esse dia. E aqui estamos, porque Ele nos guardou para a glória do Seu nome. Hebreus capítulo 3, a partir do verso de número 7, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seus corações, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração da incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos-nos tornado participante de Cristo, se é que guardamos firme a fé, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, ao ler esses versículos, esse capítulo 3 de Hebreus, nós podemos observar, irmão, que logo na expressão que o escritor escreve aos Hebreus, ele deixa bem claro: assim como diz o Espírito Santo. Eu entendo, irmão, que, como foi falado, desse dia, até terça-feira, Davi dando seu estudo, e a grande realidade, o que ele falou foi, eu vinha pensando já há um tempo, e eu confesso com os irmãos que eu até conversava com o diácono Wagner, que eu peguei a minha colinha ali, meu resumo, e levei para o trabalho, e na correria do dia a dia acabei esquecendo a empresa. Mas eu estou na dependência do Espírito Santo de Deus, como todos nós estamos dependendo. Claro que a mente já não guarda muita coisa, por isso que é bom a gente estar sempre anotando, mas a importância, irmão, que essa palavra nos traz é de que alguém está dizendo alguma coisa. E o escritor dos Hebreus deixa bem claro: assim diz o Espírito Santo. Ou seja, nós que temos o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que nos traz a certeza, nos traz o convencimento, nos mostra a realidade em que a palavra vem de conta para nós, para nos alertar
para nos colocar em guarda, em vigilância, em um estado de total vigilância, para que nós não sejamos enganados. Veja que o escritor faz questão, né, de dizer no versículo 13, para que antes exortávamos aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, quando a gente observa isso, a palavra de Deus nos leva para o livro de Romanos, no capítulo de número 2, o versículo não lembro, que fala que um coração impenitente. Deixa eu pegar aqui para falar com os irmãos, para não ficar só minhas palavras. Para nós lermos aqui. Achei aqui, ó. Diz assim, capítulo 2, a partir do verso número 6. Diz assim: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aí nós perguntamos, mas quem nós estamos obedecendo? Irmão, o profeta, nós temos o costume, muitas vezes, né, isso é uma expressão que todos nós usamos, muitas vezes eu uso, que a gente fala, poxa, eu senti no coração. Senti algo no coração. Senti de Deus falar alguma coisa para você que veio no meu coração. E quando nós, às vezes, expressamos isso, de fato, a gente precisa analisar ou avaliar, né, provar se de fato aquele Espírito é de Deus, se aquela palavra vem de Deus ou não vem de Deus. Por quê, irmão? Porque quando a gente olha para o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 2, eu acho que ele fala que enganou seu coração mais que todas as coisas, e ele é rápido para se corromper. Aí Jeremias fala assim: quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração. Só Deus sabe que nesse momento está passando aí no seu coração, no meu coração. Então, mas nós não podemos até julgar ou pré-julgar, né? Muitas das vezes, de repente, eu vejo ali, um exemplo aqui, tá? Estou vendo o irmão Paulo ali, de repente, cara meio fechada, o irmão está aborrecido, está chateado. Não. De repente é um estado que ele se encontra, atento, ligado às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque essa vigilância, esse cuidado em ficar, né, sob um estado de alerta, é porque, irmão, precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Se o senhor me fala a memória, pastor, me ajuda. Em 1 Coríntios, no seu capítulo 6, 12, não lembro bem, que fala sobre muitas vozes, que no mundo há muitas vozes. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu já ouvi e presenciei isso, né, que alguns irmãos, pô, Gerônimo, tem uma oração boa ali em São João, ali, ó, pegou o viaduto ali, do Galope, desceu, primeira rua esquerda, tem uma casinha ali, consagra um templo ali, aí Deus revela lá, profundo e escondido. Eu falei, rapaz, então continue indo lá você, porque eu não corro atrás. A maior profecia para mim está aqui, em cima do altar, em cima do púlpito aqui. Essa é a maior profecia que tem. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós devemos também honrar aquele que Deus colocou no nosso caminho como profeta. Quando Davi falava que o pastor, quando está aqui pregando, o presbítero, quando está aqui pregando, o diácono está aqui pregando, ou qualquer dos irmãos estão aqui pregando, vocês estão sendo boca de Deus, vocês estão sendo profetas de Deus naquele momento, para transmitir algo de Deus para quem está ouvindo. Mas isso, para quem está ouvindo, precisa estar atento e ligado. Por quê? Porque quando Hebreus fala que para que não endureça os vossos corações, porque quando Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, ele que fala que expressamente diz o Espírito, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, quer dizer, ou seja, há muitas vozes, até no nosso meio. Eu tive dia 14 do mês passado, com a permissão do pastor, pregando na igreja lá em Assembleia de Deus, e eu conversei com o pastor quando terminou o culto. O que nós estamos falando aqui é uma realidade, em todas as igrejas, não é só naquela igreja, na nossa igreja, é a realidade de todas as igrejas. Lá, levantou alguns irmãos que eles não aceitavam a administração, o governo do pastor. O que fizeram? Saíram e abriram uma portinha para eles lá. Ou seja, as pessoas estão sendo enganadas,
fazendo com que os seus próprios pensamentos, suas visões, não espiritual, mas carnal, porque quando a gente está em desobediência, a desobediência, ela leva o quê? A gente apostar da fé. Então, estamos obedientes porque já estamos apostatando da fé, não estamos dando crédito a quem Deus colocou sobre o nosso governo. E eu falava lá, irmão, que uma das primeiras pessoas a serem respeitadas dentro da casa do Senhor é o pastor. Claro que todos merecem o respeito, mas como o guia espiritual, como aquele a quem Deus levantou para estar diante dessa obra, irmão, em Romanos fala muito bem sobre isso, sobre a autoridade constituída por Deus, e fala que quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Se vocês obedecerem ao pastor, nós estamos obedecendo a Deus, estamos resistindo a Deus. Eu falava com o pastor lá, pastor, eu acredito que quando o pastor ele traz um convite à igreja, é porque a igreja está ouvindo o convite. Eu não vou falar nem convocação, convocação dá uma expressão de que está obrigando. Então, quando faz o convite para a igreja teria que vir, porque é o pastor que está fazendo o convite. Quando não deixa de vir, eu não estou falando em caso de estudo, de trabalho, não é isso, mas para ficar em casa, sabendo que, né, a liderança da igreja convidou para estar, né, num culto, num trabalho, numa oração, numa consagração, e não está em desobediência. Talvez seja assim, poxa, está sendo muito radical. Não é radical não, é sério. Sabe o que é? Porque muitas vezes a gente fala isso aí, o que o Obreiro falou aqui, né? Hoje, se eu ouvir a sua voz, Deus sai do coração. Eu estou ouvindo. Não, eu tenho Deus na minha vida, eu estou ouvindo a expressão de Deus. Quando eu leio, quando eu oro, quando eu canto, quando eu louvo. Aí pensa bem, irmão, se de fato nós estamos ouvindo a voz de Deus, se de fato estamos ligados àquilo que Deus, né, Ele quer de nós. Aí a Bíblia tem alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, passar para os irmãos aqui. Bom, esse é um do que eu queria falar, mas deixa eu deixar isso para depois. Deixa eu falar aqui primeiro o que eu coloquei aqui. A gente, não, irmão, eu estou na presença de Deus, eu estou na obediência, né, eu não estou fazendo nada errado. Depende, na minha visão, eu estou tendo uma vida digna ali. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando eu vejo, né, no capítulo 15, 1 Samuel, sobre o profeta Samuel, indo até Saul, minha Bíblia fala aqui, ó, Deus rejeita Saul como rei. Agora, por quê? Porque Deus, nele, usou o profeta como a voz de Deus, era o profeta aquele que transmitia ao povo, aquilo que Deus queria para o povo, exortando, né, lembro de Davi, naquele pecado que ele cometeu, e de repente o profeta Natã fez cantou aquele fato todinho, e Davi como um rei, como um ser humano, vou colocar assim, ficou irado, tem que morrer esse camarada aí, você que é esse homem aí. A desobediência, irmão, a desobediência, ela parte da onde? Desde quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, é justamente o que aconteceu com Davi. Davi, a Bíblia relata que era um tempo que o povo, os reis saíam para a guerra, ele deixou ficar em casa. Quero até pegar carona na mensagem que o pastor trouxe uns dias atrás, falando sobre isso, mas era um lugar que ele devia estar lá. E eu já ouvi irmãos dizendo, poxa, irmão, mas isso também não é tão assim não. Eu falei, não é tão assim não, então como é que é então? Para mim, se a Bíblia está falando que os reis, nessa época, saíam para a guerra, não tinha que ficar ninguém no seu reinado. Mas eu vou descansar um pouquinho. O perigo de nós descansarmos é isso aí. Nós vimos aquele jovem, quando estava na janela, Paulo pregando vários discursos, ele dormiu, caiu morto. Paulo foi lá, trouxe a vida dele de volta, claro, com o poder de Deus. Mas quer dizer, a voz de Deus está todo o tempo falando conosco. Se nós pararmos e pedirmos, Senhor, de fato é o Senhor que está falando comigo, porque quando Samuel foi falar com o profeta Saul acerca da desobediência, Deus falou assim, o Samuel, usado por Deus, falou assim, Saul, Deus mandou falar para você ir lá, Malaquita, exterminar tudo, desde o pequeno, gado, vá lá, deixa nenhum risquinho de vida aí, de fôlego de vida aí. Saul foi lá e fez
uma parte ele, né, não cumpriu, aí Deus volta para poder falar com Saul. Aí ele falou, viu aquele barulho de festa, vai falar com Saul. E, irmão, muitas das vezes essa nossa falta de atenção para aquilo que Deus quer de nós, o que acontece? A misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que Ele nos faz lembrar de onde Ele nos tirou. Por quê? Porque quando Saul, ele entra numa desobediência, que ele fala aqui, o Samuel falando para ele, porque não deste ouvido à voz do Senhor, antes lançaste os esposos e fizeste o que era mal aos seus próprios olhos. Ou seja, Saul queria fazer o que ele queria. Não, eu sou o rei, eu que mando, eu sou cabeça, tem que fazer do meu jeito. E quando ele falou isso, Saul falou isso para ele, aí disse Saul a Samuel, pelo contrário, olha o perigo, nós acharmos que aquilo que estamos fazendo está na direção de Deus, quando Deus já usou um profeta na palavra, na mensagem, na pregação, e às vezes nós, um milésimo de segundo, a gente vai olhar o celular, vai olhar o nosso caneta, o irmão que está do lado, no barulho, Deus falou, a gente não ouviu. Aí a gente acaba entrando num caminho perigoso. Aí Saul fala assim, pelo contrário, dê ouvido à voz do Senhor, e caminhei o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí totalmente. Os soldados tomaram dos despojos das ovelhas e bois, o melhor destinado à destruição, para ofereceres ao Senhor, teu Deus de Agag. Samuel fala para ele, tem tanto Deus prazer em sacrifício, que não se obedeça a sua palavra. Irmão, o que Deus quer de nós, essa pequenininha palavra, obediência. Essa obediência, ela vem de onde? Nós lemos em Hebreus, em ouvir a voz do Espírito Santo. E Samuel, ele vivenciando isso na vida dele, esquecendo de que quem ele era. Aí eu vou voltar ao que eu comecei, não terminei, vou falar agora. No capítulo 15, no verso 17, Deus faz questão de lembrar a Saul. Disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Deus fez questão de lembrar a Saul quem ele era. Ele não era nada, era pequeno. Deus fez ele grande, fez ele rei, para ele dominar, ganhou várias guerras, várias batalhas, mas teve uma hora que o coração dele se soberbeceu. Não preciso mais dar ouvido do meu pastor não, que agora Deus é comigo. Se Deus revela ao pastor, Ele vai revelar para mim. Eu já vi, irmão, gente falar assim, irmão, eu já vi gente falar dessa forma. Não, eu tenho a unção do pastor. Eu falei, rapaz, pela misericórdia, fala isso não, rapaz. Irmão, eu vou contar um negócio aqui, em nome de Jesus, não é para me engrandecer não, em nome de Jesus, eu falo, eu estou correndo. Em 3 lugares que eu já fui com a minha esposa, passava a irmã, falava assim, ó, Deus tem chamado você no pastorado, misericórdia. Eu falei, não, sabe o que é? Assim, não é responsabilidade que todos nós temos. Mas eu sei como o pastor passa. Pelo menos em parte, né? Eu sei. Eu sei quais as lutas que ele enfrenta. Né? Então eu falei assim, me deixa aqui, se eu não auxiliar, um ajudante, para mim tá ótimo. Ou seja, então, mano, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão ouvindo a si próprias, ouvindo o que? O desejo da carne, o desejo do coração. Por isso que o perigo de nós é falar assim, sentir algo no coração. Sente algo de Deus, pega a Bíblia, vamos ver o que Deus fala comigo aqui, não é aquela caixinha de promessa não. Ora, busca o Senhor, lê. Nesse dia que eu ministrava naquela igreja lá, o meu cunhado, ele foi consagrado foi uma festa danada lá, e ele falou, pô, Jerônimo, a gente precisa vir mais para cá para a gente conversar, agora eu sou obreiro, diácono. Eu falei, fica tranquilo, rapaz. Você tem um manual todo na tua casa, na tua mão aí, a Bíblia, só buscar que Deus vai te dar. Então, mano, a igreja, ela precisa estar atenta, ligada a todas essas coisas. Sabe porque Jesus mesmo falou, advertindo a igreja, assim, quando disser assim, ele está ali, não corra para lá. Olha, está no outro lado, não corra para lá. Sabe o que, irmão? Porque nós podemos estar entrando num caminho, muitas das vezes,
que a gente não vai ter força para voltar. E a gente vai achar que o caminho é aquele mesmo. Vamos achar que a direção é aquela mesma. A visão daquele pastor, poxa, que visão de pastor, pô, lá, chão fechado, o negócio parece arcaico, não muda. Não, a gente tem o costume de falar que é tudo no tempo de Deus, mas a gente não tem a paciência de esperar o tempo de Deus. Salmo 40 não diz isso? Esperei com paciência no Senhor. Esperarmos algo tão sublime, quando nós esperamos, de fato, com paciência, a gente vai estar sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. E quando Ele começar a falar conosco, irmão, vai ser maravilha. Tanto que quando o homem, né, ele aposta da fé, né, dando ouvido a outras vozes, outros espíritos. E eu quero falar para os irmãos que, carona com o pastor, nas mensagens dele, eu gosto muito de ouvir o pastor, porque eu pego alguma escolinha dele também. Ou seja, então, irmão, nós somos um povo de Deus. Nós não somos um povo de Deus, amém? Nós não temos aqui a bússola na nossa mão, o guia Rex, vamos colocar assim? Nós temos aqui o antivírus. Então, irmão, por que a gente muitas das vezes não ouve uma voz de Deus? Mas quando o pastor pregava aqui, acho que foi domingo agora, ou retrasado, não lembro, quando ele tocou no profeta Isaías, realmente, irmão, é coisa tremenda. Olha só o que Deus fala. E quando Deus fala, antes de Ele falar, Ele chama os céus e a terra para dar ouvido a Ele. Ele fala assim: ouve, ó céus, e dai ouvido, ó terra, pois falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, a jumenta a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, não me entende. Por que o povo não conhece? Por que o povo não entende? Porque o povo está preso dentro do seu secularismo, dentro da sua vida pessoal, que não deixa o Espírito Santo de Deus ele entrar, ele não dá brecha que o Espírito Santo de Deus entre e mostre para ele a realidade que ele precisa viver, que precisa vivenciar. Com isso, aí começa a criar o quê? Um coração endurecido. Bom, um coração endurecido não é fácil não. Coração endurecido, só Deus mesmo para poder, sabe, trabalhar aquele coração, fazer com que aquela, né, a palavra de Deus, que ela é viva, eficaz, é mais cortante ou penetrante que espada alguma de dois gumes, sabe, ela penetra as profundezas, sabe? Muitas vezes onde o médico não chega, no subconsciente, Deus está lá. Pensa bem, a divisão da alma do espírito. Será que a gente poderia tentar imaginar como é que seria isso? Não tem como. Não tem como. Só Deus faz isso. Por isso Deus conhece o nosso pensamento. Tanto que conhece que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, falou assim: olha, se só no seu pensamento você pensar alguma coisa, você já pecou. Então nós precisamos cada vez mais ficar íntimo dessa palavra, nos aproximarmos cada vez mais dela, porque quando ouvirmos algum vento de doutrina, vamos colocar algum ensinamento. Eu falava que o pastor, nós foi na terça-feira agora, se o pastor deve lembrar, que a dificuldade que os pais têm com os filhos no colégio, né? Lá os professores ensinam algumas coisas, e o pai tem que ter o cuidado de orientar, disciplinar os filhos, mostrar como é que as coisas dentro da palavra de Deus. E eu e minha esposa, nós tivemos muito esse cuidado com nossos filhos, com o Davi e com o Alain, quando eles estudavam nesses colégios aí, seculares aí. Bom, se nós não tivéssemos cuidado, olha, com todo o cuidado que a gente teve, eu e minha esposa, era culto no lar, oração, coisa todinha. Não tinha essa, não vou para a escola dominical, não, vai. Até quando adolescente, não, vai para a escola dominical. Eu vinha para a escola dominical, eu vinha bicudo, mas vinha. Glória a Deus, Davi está aí,
no caminho. O mais velho, às vezes quando a gente conversa com ele, inclusive não vou estar aí na festividade, que ele chamou para passar o dia lá, do pastor, não vou estar na festa junina aí não, a gente vai para lá com a esposa passar o dia com ele lá, que ele pediu. Aí, só ele que está dando uma voltinha, mas ele, que eu só falo para ele, não pai, fica tranquilo, mãe, que um dia eu volto, filho, volta a tempo, Jesus está voltando. Quer dizer, então, porque eu fazia questão em minha esposa de fazer ele ouvir a palavra, ouvindo a palavra, então ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Então, eles cresceram dentro de um lar que tinha preocupação de caminhar ele. Uma vez eu falei aqui que a preocupação, né, do pastor da igreja não é com a obra de alvenaria da igreja. Também ele tem preocupação, manter um ambiente, né, bonito, aconchegante, de receptivo. Mas a maior preocupação dele é justamente eu e você. Poxa, a Irmaeli não veio terça. Depois eu falei, pastor, cadê a Irmaeli? Ela está em casa, ela está descansando. Cadê Jerônimo? A Jerônimo está em casa descansando. Você não está trabalhando, não sei o quê. Quer dizer, quando a gente está acostumado a ver alguns irmãos na igreja, a gente sente logo falta, né? Aquele que fica muito tempo às vezes sem vir, não é que a gente sente falta não, né? Mas como ele já tem um costume de ali quase não vir para o culto, mas aquele que está bem ali, a gente sente muita falta dele. Então a gente nota que o escritor aos Hebreus, ele faz essa questão de lembrar, né, para os Hebreus, a necessidade, a suficiência que é Deus na nossa vida. Quando ele fala aqui, para a gente não endurecer o coração, para não endurecer o coração, porque o coração impenitente, irmão, sabe? O que é o coração impenitente? É um coração que ele está firmado, ele cessar só nas suas próprias ideias, não tem arrependimento. Então, quer dizer, se nós pedimos ao Senhor, o Senhor quebra o meu coração, tanto que o salmista Davi, né, pastor, ele fala, o Salmo 51, Senhor, cria em mim o quê? Um coração novo. Todas as vezes a gente, sabe, a gente tem aquele, a gente meio consanguíneo, sabe? Alguém não pode pisar no nosso calo, olhou assim, está olhando por causa de quê? Meio nervosinho. Mas a gente precisa pedir ao Senhor que tranquilidade, paz, soberania, né, domínio próprio. Domínio próprio, né? A Espírito Santo diz que vai dominar a gente não, somos nós que vamos dominar. Tanto que lá no livro de Gênesis, né, Deus fala para Caim o quê? Caim, ó, você vai ter que dominar seu próprio sentimento, seu próprio desejo de ruim aí, cara. Se a gente não dominar, se não tiver o controle disso, como o pastor Rafael falava aqui, tem um leão dentro de cada homem amarrado lá dentro. Se a gente soltar ele, já viu. Ainda mais se pisar no nosso pé, achamos que estamos dando uma razão, aí a coisa fica feia mesmo. Mas então eu queria trazer para os irmãos nesta noite, é justamente, né, esse cuidado. Porque no versículo 19 ele fala assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmão, um povo que estava preso 430 anos, cativo, sob o domínio do faraó, um povo que vivia, né, sob uma pressão psicológica muito grande, uma pressão emocional muito grande, não fazia o que queria, para comer tinha que trabalhar, e aquele povo cansado, passando por aquilo tudo, aí de repente, Deus começa a movimentar as coisas. Peraí, vou levantar alguém para poder, né, libertar esse povo aí. Aí vai lá em Êxodo 3, capítulo 3, fala sobre Moisés. Moisés sobe um monte, olha só coisa tremenda, irmão. Moisés sobe lá um monte para trás de uma ovelhinha, achando que é uma ovelhinha. Tem coisa na nossa vida que a gente fala, não sei o que eu vim fazer aqui, Deus está trazendo para alguma coisa, irmão. Moisés só pegar uma ovelha e chega lá que ele fala assim, agora virarei para mim ver essa grande visão. Quando ele vira, o que ele ouve? A voz de Deus. Veja-me, a voz de Deus está em todo canto. Gênesis capítulo 1, a terra vazia, se informa, havia terra sobre a face do abismo. Haja luz. A voz de Deus. Ou seja, a voz de Deus, ela vem acompanhando desde Gênesis até o de Apocalipse. Ela vem falando com a igreja, com a humanidade. E nós estamos tão desapercebidos dessas coisas, sabe? Estamos tão assim, alheios a muitas coisas que Deus, né, que Ele quer fazer, que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente não percebe isso. Deixamos isso como se fosse coisa natural.
Coisa simples. Porque se nós vivermos, né, como diz a palavra do Senhor, de maneira digna, de maneira honrosa, eu falo, irmão, que, mais uma vez, vou lembrar o pastor, trouxe essa mensagem também, Deus chegou para, né, o diabo falou assim, ó, vê meus servos, ó. Irmão, quem não quer ser elogiado dessa forma? Poxa, a irmã Monique, íntegra, mulher de Deus, se desvia do mal. Poxa, quem é Monique? Ih, sai fora dela, olha aí como é que fica. Não, está entendendo, irmão? É claro que o diabo, irmão, quando ele quer envergonhar, ele faz de tudo. Vê lá, né, o diácono Estevão, começar a levantar alguma mentirinha dele lá. Irmão, nossa vida é assim. Mas ainda assim, irmão, vale a pena, né, sofrer e pagar o preço. Jesus, quando entrou dentro do templo, no tempo das festas sagradas, que ele viu todo mundo lá vendendo, negociando, e só quebrando tudo, aí os discípulos lembraram no provérbio que diz, o zelo da tua casa me consome. Muitas das vezes, irmão, você e eu, nós vamos perder a amizade. Tem um mecânico lá que ele é da nossa denominação, só que lá da Posse, daquele lá dentro da velha, negócio assim. E, rapaz, ele ficou 2 dias sem, 2 dias não, quase 2 semanas sem falar comigo. Que está tendo uma atitude lá meio estranha. Então, eu, como a Bíblia fala, se tu vê o teu irmão errar, chama ele para conversar. Fui conversar com ele, poxa, ficou sem falar comigo, mas eu fiz a minha parte. Porque se eu não fizesse nada, caso ele venha morrer, e aí, como é que fica? O pastor falou isso aqui, ó. Foi assim, no culto do discipulado, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é da igreja. Porque quando a gente ouve assim, que os filhos deste mundo estão esperando a manifestação do povo de Deus, é isso aí, irmão. Aproveitar as oportunidades. Senhor, me usa para poder pegar o teu evangelho. Aí Deus coloca uma pessoa do nosso lado, começa a puxar um papo, a gente conversa sobre o Lula, sobre as guerras lá fora, sobre as coisas que estão aumentando, sobre o Pix, sobre tanta coisa que vai, mas a gente não fala de Jesus. Porque o foco central da Bíblia quem é? É Jesus. E o foco central do nosso saber, do nosso dia a dia é Jesus, irmão. Não tem outro. Não tem outro caminho. Pelo contrário, tem outro caminho, mas nenhum leva a Deus. Por isso Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, o escritor aqui deixa bem claro que se nós não atentarmos para essas coisas, irmão, a incredulidade, ela fez esse povo, quase 2 milhões, se você falar em memória, quase 2 milhões de pessoas deixaram de entrar na terra prometida. Só 2 pessoas que entrou, quem foi? Tem Josué e Caleb aqui? Amém, então, isso aí, irmão. Por quê? O povo estava com sede, Deus foi lá e deu água. Queria comer carne, Deus cordoniza. Queria comer pão, deu pão. A roupa não gastava, ficava ali. Eu tento em casa, eu falei para a esposa, não lava muita roupa não, senão vai desgastar ela. Aquele povo lá, no meio do cerrado, sabe? No meio da chuva, no meio do frio, no meio da poeira, no meio do sol. Deus proveu tudo para aquele povo. E esse povo abandonou Deus. Mas mesmo esse povo abandonando ao Senhor, abandonando todos os milagres, todas as maravilhas, irmão, porque no deserto havia todo tipo de bicho ruim, de peste, bicho, cobra, serpente, e Deus levou esse povo todinho, mesmo desobedecendo isso tudo, o povo abandonando a Deus, Deus nunca abandonou esse povo. Ah, irmão, mas Deus falou, presbiteriano, que Ele não iria com esse povo, que se fosse junto com esse povo, Ele ia consumir esse povo. Está rindo, Paulo? Coisa séria, Paulo. Então, quer dizer, irmão, Deus, Ele pode nem estar conosco no nosso pecado, mas Ele está de longe só nos vigiando, só nos guardando, porque Ele não vai, eu acredito, Deus não vai deixar a gente na mão, quem sabe que a gente não vai aguentar, não vai aguentar mesmo. Então nós vivemos esse tempo tão difícil,
como eu falo, tempo difícil, né, da geração aí, né, muito cheia de ira, de raiva, de contenda, de briga, de discórdia, sabe, desunião, sabe, querendo sempre, sempre, sempre mais. E a gente acha que a gente já viu de tudo. O pastor fala lá sobre aquele adolescente que matou os pais, filhos. Falei, Jesus amado, meu Deus do céu. Até falei para a Regina assim, eu vou ficar com o olho aberto e fechado, sei lá qual é a do Davi. Mas é brincadeira, né? Mas, gente, misericórdia, gente. A coisa está séria. E muitas vezes nós temos conhecidos que a gente sabe que não tem Cristo na vida, não tem Jesus no lar dele, é a hora que a gente tem que apresentar Jesus. Sabe? Tem um irmão lá, poxa, presbítero, está aí passando uma luta danada, muito grande. Aí estava ele e outro rapaz conversando, eu falei para ele assim, rapaz, não sei porque, irmão, na hora eu falei assim, eu pensando assim, eu não sei porque eu disse isso para esse irmão, mas acabei falando. A Bíblia fala assim, ó, do que reclama o homem? Seus próprios erros. Aí tá. Aí acabou a conversa, um parar, e o outro rapaz estava perto, rapaz, tu falou aquilo. Mas o que eu falei? Só falei que tu reclamou, rapaz, está num pecado danado ele, está na igreja, está pecando pra caramba aí, está com sede de tudo na vida dele. Eu falei, então, eu falei, sabe, saí assim, achando que foi uma coisa espontânea, mas não, de repente Deus colocou as palavras para poder despertar ele para a condição que ele está vivendo no momento, ele despertar, levantar, sacudir a poeira e continuar caminhando. Eu sempre falo, irmão, que quando nós chegarmos, eu falei isso para a cunhada da minha prima, que ela perdeu um menino. Aquele menino pediu para poder orar, que ele estava internado, teve um negócio de... Sabe? Ela falava para mim assim, poxa, irmãos, ela no dia que deu o resultado lá no hospital, que o filho tinha falecido, que não aguentou, ela caiu no chão, dentro de uma sala, psicólogo, pessoal, tudo lá para consolar ela, os médicos e tal, ela levantou sério para todo mundo, ó, eu vou na administração. A administração estava assim de gente lá. Ela foi na administração, e todo mundo acompanhando ela. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Que ela estava, aparentemente, ela estava desestabilizada pela notícia que o filho, né, de 15 anos tinha falecido. E ela, gente, começou a bater palma, gente, todo mundo conversando, gente, quando todo mundo parou, ela falou assim, ó, eu acabei de sair da sala agora, eu tenho um filho de 15 anos, recebi a notícia que ele faleceu agora, mas vim falar para você de Jesus. Começou a falar de Jesus para todo mundo. Por alguns minutos, ela esqueceu do falecimento do filho, foi lá para a administração, começou a falar de Jesus. Apareceu um jovem de 18 anos, ele veio chorando na direção dela, uma outra coisa, veio chorando na direção dela, falou assim, poxa, eu posso te dar um abraço? Se ela está falando, você está mexendo muito comigo, porque eu sou desviado. Aí abraçou, aí choraram junto, ela orou por ele. Ela perguntou para ele assim, qual o seu nome, jovem? Renan. Qual é o nome do filho da irmã que tinha acabado de perder? Renan. Bom, aquilo ali, sabe, bom, o testemunho dela é lindo. Se o pastor permitiu, eu trazer para dar o testemunho dela aqui, o testemunho dela é tremendo. Mas a partir de então, irmão, onde eu quero chegar, é de que nós estamos vivendo um tempo, muitas vezes, de perda. Coisas materiais, de ente querido, né, como a gente não é eterno, a gente tem que ir para a glória, contar com Jesus, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de guerrear essa guerra que estamos guerreando, continuar a batalha que estamos batalhando. Porque quando Paulo escreve os livros de Efésios, quando ele estava preso, ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixa falando. As pessoas não deixam falando com a gente, mas se fortalecer. Por quê? Porque a adversidade, irmão, as lutas, as batalhas, as guerras vão surgir. Muitas vezes você pode estar em casa sozinho, fazendo suas coisas, de repente havia uma guerra interior sua, sabe, a carne contra o espírito, e de repente você pensando uma coisa que não agrada a Deus, o Senhor me repreende no nome de Jesus, o Senhor coloca capacete de salvação, me guarda, me cobre. É uma guerra constante. Então, a gente,
quando para observar essa expressão, né, Paulo escreveu aos Efésios, para nos fortalecer, porque ele sabe que é uma luta muito grande, irmão, a ser travada, está sendo travada, vai ser travada até nós encontrarmos com Jesus Cristo. Guerra com o vizinho, com nós mesmos, como falei, no trabalho, ou seja, a potestade maligna, né, que rodeia o mundo, a humanidade, sabe, ela está querendo tirar pessoas da realidade que está vivendo. Estou falando como crente, como Cristo, como nova criatura, da realidade que está vivendo agora, o sobrenatural de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né, o carinho de Deus, a compaixão de Deus, para algo superficial, sabe, algo que vai ser momentâneo. E eu falava lá, gente, o crente, o cristão, a alegria dele não está apenas indo numa festinha, cantar parabéns, de repente se divertir, não, ela é eterna. Ele deita e está feliz, ele levanta e está feliz, ele está chorando e está feliz. Paulo, quando fala assim, em Tiago fala assim, tem de grande alegria, grande gozo quando caírem em várias tentações, provações. Aí você é feliz, eu sou feliz quando passo pela prova. Aí a gente questiona a Deus, joga com toda, né, toda a luta que ele passou, toda a perca que ele teve, né, teve algum momento que ele, acho que foram, Jó fez, eu acho que 17 perguntas para Deus, falha a memória, e Deus fez 34 perguntas para ele e não respondeu a eles. Tem momento na nossa vida que a gente quer resposta agora, mas não vai ser agora. Quando o irmão Paulo falava, né, da luta, dificuldade, eu falava com o irmão assim uma vez, irmão, ele falou assim, eu não sei se ele recebeu, eu falei para ele assim, irmão, tem crente que ele não vai sair do aluguel a vida inteira, ele vai ficar no aluguel. Tem crente que vai ficar passando aquela prova até Jesus levar ele. Porque o nosso Deus, ele é presente, passado e futuro. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas. Muitas das vezes Deus não dá algo porque a gente vai se perder. Eu vi um irmão dando testemunho que ele queria ter um carro. Senhor, me dá um carro, eu quero um carro. Fazer tua obra. Levar os irmãos para a igreja. As irmãs para os cultos em outras igrejas. Aí e Deus não queria dar, lutando, aí consagração e tudo, propósito. Aí teve o carro, comprou o carro lá. Sabe o que aconteceu? Dia de domingo ele passando com o carro, família, indo para a praia. Aí o irmãozinho, irmão, para a igreja. Não, hoje eu vou para a praia hoje. Ou seja, a gente tem que, não estou falando que a gente não tem que curtir com a família, né? Mas eu digo pelo fato de que muitas vezes aquilo que Deus não nos dá, não é porque nós não merecemos, até merecemos, mas é porque Deus sabe que se Ele não der certas coisas, a gente vai se perder, a gente não vai conseguir ouvir mais a voz de Deus. Então quando eu observo essa expressão, porque quando o pastor está pregando, o presbítero está pregando, alguns irmãos estão pregando, dando a saudação, eu preciso entender que é o Espírito Santo de Deus que está falando. Sabe? E uma vez eu ouvi falar assim, irmão, eu estou falando assim para o pastor porque ele falou dessa forma comigo, ó, o pastor ele pode estar até errado, o presbítero pode estar até errado, mas se ele estiver pregando dentro da palavra, você tem que receber. Aí eu fiquei assim, falei, a gente tem que, porque a gente tem que analisar as coisas. Quando eu falei assim, ele falou assim, Deus não usou uma mula? Não vai usar? Eu falei, poxa, irmão, mas também não tem que chegar tanto. Ele usou a mula porque não tinha uma pessoa no caminho ali. E a Bíblia deixa bem claro, se eu não clamar, quem é que vai clamar? Vai ser as pedras. E quem é pedra? Muitas vezes sou eu, o crente, que estou no mundo, estou na igreja, mas estou no mundo, estou fazendo as coisas do mundo, então eu estou sendo a pedra ali. Aí eu vou usar para falar de Deus, posso até falar, mas não com unção, porque ficou gravado na minha memória, eu sei, mas a unção, o peso da unção, né, a graça de Deus na palavra, ela já não existe, já se foi embora. Então eu queria deixar por irmão
essa noite, essa palavra, ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Deixe com que o Espírito Santo de Deus flua de maneira tão simples. Então, vamos colocar assim, imperceptível na sua vida, que quando você pensar que não, você está cheio da graça de Deus. Um pastor, uma vez, eu vi um testemunho, ele falou assim: irmão, eu estava pedindo sabedoria a Deus. Falei com meu pastor, eu quero sabedoria. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Ele estava estudando, examinando. Aí ele foi com o pastor dele para um congresso, numa igreja fora, e Deus usou uma irmã para falar com ele, aquilo que você tem me pedido, e olha, tinha 6 meses que ele estava estudando, examinando a Bíblia. E você, aquilo que você me pediu há 6 meses, eu já tinha te dado e você não tinha percebido. Tem coisa que Deus não dá e a gente não percebe. Porque a gente está tão ansioso porque quer aquilo acontecer. Por que quer aquilo? Olha, não viu, pregou, olha que pastor como é que pregou. Aí a gente, sim, eu falei, né, pastor? Mas não é, gente. É Deus, é a Espírito Santo de Deus, que Ele está procurando vasos para encher. Né? Aqueles vasos muitas vezes trincados, mas que tem uma honra para Deus muito grande, tem um valor para Deus muito grande. Entendeu? Então, irmão, fica essa palavra. Né? Agradeço a oportunidade do pastor de ter me convidado para estar ministrando, mas eu queria só fechar dizendo assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus abençoe você, meu irmão.